Olá, muito bem-vindo ao Entrevistado da Semana do portal Brasil61.com. No episódio de hoje nós vamos falar sobre eleições e como o pleito deste ano impacta na vida das cidades. E quem vai debater o assunto conosco é o cientista político Newton Marques. Dr. Newton, muito obrigado por a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu agradeço o convite. Na sua avaliação, qual o saldo das eleições deste ano para os municípios? Já é possível a gente fazer uma análise das mudanças mais significativas nas administrações das cidades? Bom, se a gente considerar que os eleitos no primeiro turno e aqueles que vão participar do segundo turno são políticos que não têm identificação com o governo, a gente já pode ter alguma consideração. O governo foi o grande perdedor na avaliação, né? E os partidos também, como já governaram no passado, PSDB e PT. Então, quem é que ganhou? Foi o chamado Centrão. Os partidos que ficaram mais no centro, eles conseguiram sucesso na maior parte dos municípios. Agora, se a gente considerar só municípios relevantes dos grandes estados, aí nós temos um outro tipo de análise, porque você tem para o segundo turno, o primeiro turno foi tranquilo, que é o caso de Belo Horizonte e é o caso de alguns outros municípios considerados capitais. Mas com relação às principais capitais, como é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E no Nordeste, Recife, por exemplo, e Fortaleza, a gente já tem um outro tipo de análise. Aí nós temos embates que são alguns simpatizantes do governo Bolsonaro, ou governo Bolsonaro simpatizante desses candidatos, mas que estão procurando se descolar do presidente, porque o presidente, com a postura que teve na negação da pandemia e deixar por conta dos estados e municípios decidirem com relação a essa questão do confinamento, do chamado lockdown, ou lock parcial, enfim, confinamento parcial, confinamento total, enfim, as medidas, o governo ficou a desejar. E com relação às medidas tomadas também pelo governo com relação à economia, porque não dá para a gente pensar em política sem economia. Então, o que o governo fez foi deixar um pouco à deriva, e quem tomou a iniciativa foi o Congresso. Então, foi o Congresso que deu as cartas, e depois o Executivo acabou acompanhando. Então, tudo isso daí acaba batendo nas eleições locais, que são as eleições municipais. Então, se o governo perde, por exemplo, Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, por exemplo, seja eleito, e São Paulo, qualquer um dos dois que foi eleito também, o governo não vai ter o apoio, e em outras capitais, como o caso de Porto Alegre, Fortaleza, Recife, isso vai deixando o governo meio isolado. E isso é ruim para as pretensões de 2022, não é isso? A pandemia da Covid-19 interferiu no resultado das urnas ou não tem nada a ver? Também, porque pelo número de abstenção de votos nulos e votos brancos, isso é um sinal de que tem duas leituras. Ou o eleitorado não concordou com os candidatos, que, em geral, o brasileiro participa. Mas eu acho que a Covid-19 foi importante para a abstenção, ou, no caso dos votos nulos, não é necessariamente. Mas a questão da abstenção, que foi muito grande, eu acredito que sim, a Covid-19 assustou bastante os eleitores. O TSE aponta que tivemos um número alto de pessoas que deixaram de votar, principalmente no primeiro turno dessa eleição. Os eleitores, eles estão mais desinteressados ou a pandemia influenciou nessas abstenções? E a leitura que eu faço é assim: se você somar os brancos, nulos e abstenções, vai dar um percentual elevado. Tanto que as comparações que foram feitas em relação à última eleição, de 2016, foram elevadíssimas. Então, se a gente considerar que os votos brancos e nulos poderiam ser significados por conta de desinteresse do eleitorado, está correto. Agora, com relação à abstenção, isso está relacionado com a Covid, basicamente. Eu não vejo que o desinteresse é tão representativo assim. Eu acho que foi a Covid-19 que afastou esse eleitor, que é a aglomeração,
As pessoas estão com medo. Não é uma gripezinha, como o presidente Bolsonaro falou, né? O número de mulheres eleitas para o cargo de prefeita foi pequeno se compararmos com a quantidade de candidaturas femininas registradas por todo o país. O senhor acredita que a discriminação de gênero ainda contribuiu para esse cenário ou não? A presença da masculina nas cadeiras para prefeito é uma escolha política do eleitor e nada mais. É isso? Esse é um problema, mas eu acho que o eleitorado feminino, ou as candidatas, né, a prefeitura, as candidatas femininas, elas são aguerridas. Então, elas não ficam contentes somente em ficar numa posição cômoda. A gente nota que os candidatos, se ficar no comodismo, não adianta nada. Então, tem que tomar iniciativa. Então, a gente vê, por exemplo, que o povo GLB, TI, também teve participação. Então, teve, no caso de vereadores, foram muitos eleitos, representativos, negros, mulheres. Então, as coisas não são tão fáceis como alguns podem imaginar, principalmente nas principais capitais. Eu acho que a conscientização do sexo feminino tem sido muito grande. E até mesmo se contestar o presidente. O presidente tem se mostrado misógino, né, racista, sexista, preconceituoso, e aí isso daí tem feito com que os candidatos, as candidatas, elas venham crescendo. E está tendo o apoio da população, que a população também não concorda, apesar de que é curioso, que o Bolsonaro foi eleito por grande parte da população. Mas, ao longo desses 2 anos, ele foi mostrando um caminho que não é um caminho que o eleitorado que o elegeu gostaria que continuasse, ou que percorresse. Então, a gente vê sempre essas brincadeiras de mau gosto, tipo, o lugar é de boiola, que são maricas, esse tipo de coisa não cola mais. E o presidente está perdendo cada vez mais o público. Ele só tem um público ideológico, que é aquele que não, ele fecha com ele onde ele estiver, falando mal de que ele for falar em pólvora, o que for. Agora, o grande teste vai ser agora o Biden, porque o Biden não é um Trump, e aí o Bolsonaro vai ficar isolado. Eu não sei como é que ele vai conseguir, né, sobreviver se os Estados Unidos, juntando com a Europa, fizer pressão aqui com relação ao desmatamento, às queimadas, por exemplo. O senhor acredita na eficácia do nosso sistema de votação ou o senhor é a favor de um retorno para o voto impresso, da cédula? Eu acho, por exemplo, que essa votação eletrônica veio para ficar. Então, eu não acredito que agora, né, o próprio presidente Bolsonaro e os seus seguidores venham querer desmoralizar isso aí, parecendo o que o Trump quis fazer nos Estados Unidos, né? Só que lá ele quis desmoralizar o voto pelo correio, e lá o voto é feito, né, através de cédula. Mas eu acho que aqui não tem volta, eu acho que vai continuar mesmo que o presidente Bolsonaro e os seus seguidores digam que isso daí abre uma margem, uma possibilidade de fraude. Basta se realmente se cercar de todos os cuidados, que eu tenho visto que o TSE tem procurado, né? Tanto que aquela invasão dos hackers no TSE foi justamente, na minha avaliação, oriunda daquele chamado gabinete do ódio, que é justamente para desmoralizar as eleições eletrônicas, votação eletrônica. E eu acho que isso daí veio para ficar e tem condições de poder fazer uma supervisão, ter alguns devidos cuidados para evitar as fraudes. Agora, a fraude pode existir em qualquer sistema que a gente vê de informática. Não é aqui só, não, é nos Estados Unidos, na Europa, né? Quais são os principais desafios para os prefeitos eleitos a partir de janeiro do ano que vem? Bom, os desafios que eu vejo realmente como é que usar da maior segurança, proteção à população, principalmente com relação a essa pandemia. Eu acho que os novos prefeitos, os novos vereadores vão ter que se unir com os governos estaduais para criar uma blindagem para não deixar o governo federal desmoralizar as medidas
que têm sido tomadas para evitar com que os hospitais entrem em falência, entendeu? Esse é que eu acho que é a grande preocupação, que essas ameaças... Hoje se discute se é segunda onda, se não é. Não interessa. O interessa é você evitar o colapso do sistema de saúde. É isso que está sendo colocado em segundo plano, entendeu? Principalmente os mais pobres é que vão sentir. Eu, você e outros que têm condições de poder ir para o setor privado têm condições de sobreviver. Agora, esse pessoal mais pobre e desfavorecido, esses não vão sobreviver. Você quer fazer uma distribuição de renda dizimando com essa população, dar as costas para não resolver os problemas. Você vê que agora se discute essa questão do Ministério da Saúde. Agora está se querendo procurar mostrar que a validade dos testes vai ser esticada para 12 meses. Quer dizer, ninguém quer assumir a irresponsabilidade que teve. Então, é preciso não criticar, só dizer que os desmandos, a roubalheira, a corrupção, existe. Tem que se resolver isso. Eu acho que, como cientista, nós temos que priorizar a vida humana. Eu sou economista também. Eu tenho preocupação com relação à atividade econômica, mas a atividade econômica você reconstrói. Vidas humanas você não ressuscita. Eu conversei com o cientista político Newton Marques. Newton, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição de você e dos seus ouvintes e que acompanham, né, essa prestigiosa mídia que vocês têm o comando aí, né? E o entrevistado da semana do Portal Brasil 61.com fica por aqui. Curta nossas páginas, comente e nos siga nas redes sociais. Até mais!